em Tiago, capítulo 5. Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, fale aos nossos corações, às nossas vidas, como o Senhor já falou até agora, através dos louvores, através das orações feitas neste lugar, assim como o Senhor já falou quando saímos de casa, porque o culto não começou aqui, o culto já começou quando começamos a nos arrumar para vir para a tua casa, o culto já começou quando acordamos pela manhã. Por isso, Senhor, queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Por isso, Pai, eu te peço que teu Espírito Santo encontre ouvidos prontos a ouvir a tua palavra, a tua voz. Que, Senhor, nada venha impedir os teus filhos de ouvir o Senhor. Também, Senhor, que o teu Espírito encontre mentes abertas para receber e serem transformadas pelo Senhor. E que, Senhor, seja o Senhor a falar. E que todo homem se cale, principalmente sobre o que está sobre essa plataforma. É o que eu lhe peço, é o que eu lhe oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Diz assim Tiago, capítulo 5, a partir do verso 7 até o 12. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência e de perseverança diante do sofrimento. Chamamos de felizes os que suportaram aflições. Ouviste sobre a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Mas, meus irmãos, sobretudo, não jureis nem pelo céu e nem pela terra, e nem façais qualquer outro julgamento. Sejais, porém, vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em condenação. Tiago, versos acima, ele chama a atenção dos ricos, que tinham suas riquezas através de forma errada. Adquiriam suas riquezas e achavam que eram intocáveis. Tinham suas riquezas e humilhavam os humildes. E provavelmente Tiago, nos versos anteriores, está escrevendo para ricos não convertidos. E agora ele está escrevendo para a igreja, porque a impressão que tem é que a igreja começou, os irmãos da igreja começaram a olhar os ricos prosperando, crescendo, e a impressão que se dá é que eles começaram a ficar com inveja. Começaram a sentir ali alguma coisa no seu coração. E interessante que nós somos assim. Nós começamos a olhar para o nosso lado, começamos a olhar para o próximo e começamos a questionar a Deus. Quem nunca fez aquela pergunta, por que eu trabalho tanto e o outro cresce e eu não? O Salmo 73, Salmo de Asaf, ele vai dizer o seguinte: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse. Pois eu tinha inveja dos arrogantes, e ao ver a prosperidade dos ímpios, eles não têm problema. O corpo deles é forte e sadio. Não passam pelas tribulações dos mortais. Nem são afligidos como os demais homens. Por isso, a soberba é para eles como um colar no pescoço, e a violência os cobre com o vestido. Os olhos deles cobiçam a riqueza, e o seu coração brotam fantasias. Zombam e falam com malícia, com arrogância fazem ameaças. Desandam a falar contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe à vontade de suas águas. Eles dizem: como Deus sabe? Por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Os ímpios são assim, sempre seguros.
aumentam suas riquezas. Por certo, é em vão que eu tenho mantido puro o coração e lavado as mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. O autor desse salmo, Asaf, ele estava vivendo uma crise que Tiago havia alertado aos ricos nos versos de 1 a 6, do capítulo 5. Asaf está chamando a atenção porque ele olha para aqueles homens ricos, aquela sociedade opulenta, e olha, poxa vida, por que eles são desse jeito e eu não? E Asaf chega a um ponto de achar que não estava valendo a pena ficar inocente. Será que vale a pena eu continuar indo na igreja, continuar servindo a Deus, enquanto eu continuo assim, duro, pobre, e eles cada vez mais ricos? Asaf chegou ao ponto de achar que esses homens eram super-homens, porque ele falou, os caras não têm doença. Os caras não passam por problema, olha o corpo deles. Olha a vida deles. E ele agora começa meio que sentir uma inveja. Ele começa a pensar, o que está de errado comigo? Será que você já pensou assim? Não, né? Só eu que sou pecador. Só eu que sou pecador. E por que a gente pensa dessa forma como Asaf? Pelo simples motivo de tirar os olhos do Senhor. Porque Asaf, ele não parou aí no verso 14. O verso 16 vai dizer assim, quando me esforçava para compreender isso, ou seja, quando ele ficava lá e de lá queimando neurônio para entender o que estava acontecendo, achei que era uma tarefa muito difícil. Até que entrei no santuário de Deus. Então compreendi o destino deles. Certamente tu os pões num lugar escorregadio e faz cair em ruína. Como são destruídos de repente. Ficam totalmente aterrorizados como alguém que acorda de um sonho. Assim, ó Senhor, quando acordares, tu os desprezarás. Quando o meu coração estava amargurado e o meu interior me perturbava, eu estava ignorante, era como um animal perante ti. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras com a mão direita. Tu me guias com teu conselho e depois me recebe com honra. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? E na terra não tenho outra coisa além de ti. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida, a minha esperança, a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti perecerão. Tu exterminas todos os que desviam de ti. Mas para mim, bom é estar junto a Deus. Ponho a minha confiança no Senhor para proclamar todas as suas obras. Asaf, quando entrou no santuário, quando ele entrou na presença de Deus, ele percebeu o que acontece com aqueles que se afastam e aqueles que vivem uma vida sem Deus. E é justamente isso que Tiago chama a nossa atenção, a ter essa esperança em Deus, a perseverar. E quem espera, alcança. Quem espera, chega em algum lugar. Quem tem esperança, chega em algum lugar. E Tiago vai tratar aí, vai nos ensinar 3 exemplos de paciência para a gente aprender a esperar e chegar em algum lugar. Primeiro, ele vai dizer que a paciência, precisamos ter paciência para esperar o tempo certo. E cá entre nós, né, irmão, se tem uma coisa que é complicada é a tal da paciência e o tal do esperar. Fila de banco, segunda-feira, início de mês. Ainda que tenha banquinho para sentar, é duro esperar. Fila de mercado, sábado de manhã. Vaga no shopping. E detalhe, na hora que você vai enfiar o carro, alguém vai lá e enfia primeiro do que você o carro. É difícil, a gente tem dificuldade de esperar. Esperar no trânsito, aquele trânsito carregado de meio-dia e das 6 da tarde. Pegar Mandacaru. Bom lá, né? Bom exemplo, não é com aquela obra lá. Esperar não é fácil. A gente não consegue. Eu desenvolvi um método na minha vida para esperar mais fácil.
Não dá para fazer quando está dirigindo, mas quando vou para o banco, eu levo um livro. Pelo menos quando o pessoal está perturbando o ouvido, falando assim, demora, que demora. Aquele, já viu, quando você está na fila do banco e tem alguém atrás de você? Isso é apavorante. Mas a gente precisa aprender a esperar no Senhor. E é isso que Tiago está dizendo. Ele vai dizer, portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Aí ele vai usar o exemplo desse que espera o tempo certo, ele vai falar sobre o agricultor. E detalhe, quem não sabe esperar não serve para ser agricultor. Porque se tem uma coisa que a gente não controla, é a agricultura. Você tem a sua parte, você planta, você rega, você bota ali um remedinho, mas você precisa da chuva, e chuva você não manda. Brotar você não manda. Você não faz brotar, você planta. E aí a gente tem que esperar. A gente precisa contar com a chuva. A chuva certa, a chuva no momento certo, a chuva que vai regar bem e a chuva que não vai estragar, a chuva em excesso. Isso a gente não manda. Aprender a esperar é aprender com o agricultor, que espera por causa da colheita. Ele quer a colheita bem produtiva, os sacos bem cheios para vender no mercado. Irmãos, quando a gente aprende a esperar na vida, a gente tem colheita. Quando a gente começa a plantar algo e a gente espera em Deus, a gente colhe. O que a gente tem esperado? O que você tem esperado? Existem pessoas que não têm paciência para esperar. E quando a gente não espera, a gente acaba matando a semente. Talvez seja aquele emprego que você tem esperado, aquele investimento. Talvez seja aquele sonho que você tem e que você precisa esperar e precisa ali fazer a sua parte nessa espera. Precisa orar, precisa investir. Se é um emprego melhor, você tem que se investir, você tem que estudar, você tem que se aperfeiçoar na sua área. Não importa o sonho, você tem que fazer a sua parte. A gente precisa entender que paciência é esperar o tempo de Deus para a nossa vida. Aquilo que você tem buscado tem um tempo certo. Não adianta eu olhar para a grama do vizinho. A grama do vizinho é a grama do vizinho. Se a grama do vizinho está verde, é porque ele está investindo na grama dele, está botando adubo, está regando, está chamando o cara para cortar. Agora, o que acontece? Eu só fico olhando a grama do vizinho, não espero em Deus. Minha grama morre. Se nós queremos colher algo, a gente precisa ter esperança, a gente precisa ter perseverança. E é o tempo de Deus, porque esperar em Deus não é a mesma coisa que digitar no Google. E instantaneamente aparece aquilo que eu estou pesquisando. Algumas vezes a gente até ora e a coisa acontece assim que de imediato. Mas não é sempre, isso não é regra. É o tempo de Deus na nossa vida. Precisamos esperar a resposta, precisamos ter paciência. Às vezes a gente começa a orar e a gente não espera o tempo certo de Deus, e a gente começa a achar que está na hora de eu fazer alguma coisa. Aí a gente faz do nosso jeito e faz errado. O Tiago, ele está olhando e está vendo que alguns irmãos da igreja começaram a olhar muito para a prosperidade do lado e esqueceram de esperar o tempo de Deus. Eles começaram a olhar as perseguições, os problemas, as dificuldades de servir a Deus e começaram a olhar aqueles que não serviam e pensaram, está alguma coisa errada na vida da gente. Mas eles esqueceram que a nossa recompensa não é para esse tempo. Se você prestou atenção no verso 7, lá diz o seguinte, deixa eu só achar aqui. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Está difícil, está complicado, mas, irmãos, Jesus vai voltar. Você ainda crê nisso? Você ainda crê nisso? Então, tem coisas que a gente não vai conquistar aqui nessa terra. Tem coisas que vão nos ser dadas no céu, realmente. Então, persevere. Espere o tempo certo de Deus. A primeira exemplo de paciência que Tiago nos dá é o agricultor.
que planta, que aguarda, que espera o momento certo e espera a colheita. Por que ele tem essa paciência toda? Porque o fruto para ele é precioso. Mas ele também vai dar um segundo exemplo, que é ter paciência diante de incertezas. O verso 10 diz assim: Irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência e perseverança diante do sofrimento. Os profetas, eles suportaram grandes tribulações, grandes sofrimentos, mas nunca ficaram incrédulos. Isaías, por exemplo, diz a história que Isaías morreu cerrado ao meio, porque pregou, porque anunciou. Ele não viu toda a promessa que Deus havia dado a ele, mas ele creu. Jeremias apanhou, Jeremias foi jogado num poço, foi preso, mas ele não desistiu. Daniel, a gente gosta da história de Daniel, saiu do seu povo, foi oprimido, foi jogado numa cova de leões, mas ele não desistiu. Por quê? Porque ele estava perseverando. Ainda que as coisas estavam difíceis. Se tem uma coisa que a gente tem certeza no mundo, enquanto estivermos vivos, é que a gente vai passar por dificuldades e por aflições. Isso aí a gente tem certeza. Não sabe a hora e como, mas vai acontecer. Se não fosse assim, Jesus não teria dito que no mundo vocês vão ter mar de rosas. É isso que está lá? No mundo nós teremos aflições, mas tenham ânimo, que disse ele, eu venci o mundo. Jesus vai dizer o seguinte também: bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentirem contra vocês, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande. Por isso perseguiram os profetas que viveram antes de vós. A gente precisa aprender a ser pacientes naqueles momentos de dores que a gente passa, naqueles momentos do sofrimento que a gente vive. E nem sempre por causa de pecado. Porque a obediência a Deus não significa que vai produzir vida fácil. Os homens e mulheres da Bíblia foram apedrejados porque foram obedientes. O apóstolo Paulo viveu sentindo dores, segundo alguns, uma enfermidade, era aquele espinho da carne. Mas ele teve paciência, ele permaneceu. Ser obediente a Deus não significa que agora eu sou blindado contra tudo. Ser obediente a Deus significa que Ele caminha comigo. E que mesmo eu passando por lutas, por dificuldades, Ele está comigo. Ele dá a mão, Ele carrega no colo. Ele mostra as soluções, Ele dá sabedoria. Talvez a gente viva uma vida somente com incertezas e não vamos entender as lutas. A gente não entende por que um filho morre, a gente não entende por que uma doença chega. A gente não entende por que o desemprego chegou, a gente não entende. Mas a gente precisa ter paciência. Será que Deus não está no controle da nossa vida? Tiago está ensinando isso para aqueles irmãos. Olha, sejam pacientes, mesmo diante de incertezas. O Apocalipse vai nos ensinar o seguinte: venho em breve e trago recompensa, com a qual retribuir segundo a sua obra. Cristo vem em breve, querido. E Ele vai recompensar você. Por isso não desista dele. Invista na sua vida, tenha paciência. O tempo de prova, aquele tempo de dificuldade que a gente passa, é um momento excelente para a gente dar testemunho da fé. Porque naqueles momentos de lutas, é a hora que eu posso dizer, estou passando sim, mas é Deus que cuida de mim. Está difícil sim, mas é aí eu sei que Deus está no controle. E as pessoas ao nosso redor começam a ficar assustadas, espantadas, porque você confia em Deus. Não fica murmurando. Porque se tem uma coisa que Deus não gosta, é de murmuração. E às vezes a gente murmura demais. A gente começa a ver as incertezas, a gente murmura, a gente reclama. A gente tem aquela síndromezinha da hiena. Alguns não vão lembrar, os da minha idade vão.
Ó vida, ó azar. Esse desenho é novo. Procura no YouTube o que você acha. E a gente tem essas síndromes de achar que as coisas só acontecem comigo. Segundo ensino de Tiago sobre paciência, é ter paciência nas incertezas. É saber que a gente planta e que vai colher, como o agricultor. Tem que esperar o tempo certo. E também, se está incerto, a gente precisa esperar, porque Deus está no controle. Terceiro e último exemplo que Tiago nos dá, parecido com o segundo, é paciência nas aflições. Porque aí agora o problema já não está só um problema, agora já é uma aflição. Ele diz o seguinte, ele usa um personagem que todos nós conhecemos e gostamos de falar dele. Chamamos de felizes os que suportam aflições. Ouviste sobre a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Mas, meus irmãos, sobretudo não jureis nem pelo céu e nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Seja, porém, vosso sim, sim, vosso não, não, para não caíres em condenação. É interessante que a gente já conhece aquela frase, sem luta não há vitória. Mas como que é difícil viver esse troço? Porque quando a gente está ali vivendo as bênçãos, vivendo a saúde, vivendo tudo bem, é fácil falar que sem luta há vitória para aquele que está sofrendo. Mas e quando é com a gente? A gente precisa entender que as lutas elas vão vir, um aperto financeiro, uma doença, um desemprego, e ali vai afligindo, vai esquentando a chapa, mas Deus continua no controle, e aí Tiago ele lembra de Jó. E ele vai dizer, olha, vamos lá lembrar de Jó, vocês estão vendo todos esses ricos aí prosperando, estão aí com inveja deles, estão se sentindo os piores dos homens, ele escrevendo para a igreja perseguida, e falando para você e para mim também, ele vai dizer, olha Jó era um cara rico, e Jó perdeu tudo, mas Jó não perdeu a fé em Deus. Jó sabia que tinha Deus o controle de tudo. O sofrimento desse homem, as perdas dele, tudo que aconteceu com ele, não foi por causa de pecado. Nós sabemos a história, a gente já leu o livro. Mas Jó não sabia da história. Todas aquelas circunstâncias, na cabeça de Jó estava tudo contra ele. Os amigos de Jó estavam contra ele. Os homens estavam contra ele. A esposa de Jó ficou contra ele. O diabo estava contra ele. E agora Jó talvez já está até achando, acho que Deus também está contra mim. O que eu faço? E Jó derrubou uma das teses que o diabo usou ali. E talvez use na sua vida. Porque o diabo disse para Deus, Jó te serve porque o Senhor dá tudo para ele. Por isso que ele te serve. Tira para ver. E ali o diabo foi um servo de Deus. Se assuste não, mas foi isso mesmo. Foi um servo de Deus. Porque no final, quem saiu envergonhado foi o diabo. Porque Jó suportou, Jó mostrou que o ser humano pode servir a Deus sem interesse naquilo que Deus dá, mas naquilo que Deus é, naquele que Deus é. Jó vai dizer no auge da dor, não é no final, mas lá quando ele já está se limpando com caco, cheio de feridas. Ele diz o seguinte, Deus pode me matar, por isso, e penso que vai fazer, mas mesmo assim, vou mostrar que sempre agi com justiça. No auge da sua dor, ele não nega a Deus. E já está dizendo o seguinte, eu vou mostrar que eu não vou abrir mão da minha fé nele. Mesmo vivendo essas aflições, mesmo vivendo o que eu estou vivendo. E se tem uma facilidade na nossa vida, nos momentos das aflições, a gente deixar Deus de lado e abandoná-lo,
Porque a gente começa a achar que Deus não se importa com a gente. E isso muitas vezes é uma questão espiritual, porque o diabo soprando no teu ouvido. E a gente esquece que o maior sacrifício já feito para a humanidade foi o próprio Deus que fez. E se Deus não se importasse com você e comigo, Jesus não morreria numa cruz. Se Deus não se importasse com as tuas aflições, Ele não teria mandado Jesus naquela cruz para levar sobre ele as nossas dores e as nossas aflições, como disse o profeta. Aquilo que você passa, ou vai passar, ou já passou, e aquilo que eu vou passar, passo e passarei, nada vai fugir dos olhos de Deus, Deus já sabe. E por Deus já saber, Ele espera que seus filhos vão até Ele. Busque a presença dEle, busque sabedoria, que é um dos temas dessa carta de Tiago, para viver sobre isso, para passar por isso, para resolver isso, contar com a providência dEle. Agora tem um detalhe. Tem um detalhe. A gente precisa entender que tudo que a gente vai passar aqui é passageiro. Isso vai nos fortalecendo para a vida eterna. Porque se uma coisa que Jó tinha certeza era que ele um dia estaria com o Senhor. E se é uma coisa que a gente precisa ter certeza é que um dia nós vamos estar com Deus. Jesus vai dizer o seguinte, que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Jó termina depois do seu sofrimento, ele diz, olha Deus, eu te conheci de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Meus olhos contemplam teus milagres, contemplam o teu amor. E isso a gente precisa entender. A história de Jó nos ensina hoje que nem mesmo o sofrimento podem nos afastar da presença de Deus se nós estivermos com Ele. Que esses sofrimentos nem sempre serão causados por pecado. Entendam, nem sempre, porque também pode ser por pecado. Que Deus usa os nossos sofrimentos para envergonhar o inimigo e para glorificar o nome dele. Quando nós estamos no meio do fogo, quando a aflição está queimando, a gente precisa lembrar de um detalhe. Deus está com a mão lá no termostato. E Ele não vai deixar aquilo ali esquentar demais. Ele sabe até onde a gente aguenta. E Ele está purificando a nossa vida. Mas tem um outro detalhe que a gente precisa gravar na nossa cabeça, que Tiago vai falar aí no finalzinho dos versos. Ele vai dizer o seguinte: irmãos, sobretudo, não jureis pelo céu e nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Parece que Tiago fugiu do contexto. Tiago está falando de paciência, está indo muito bem. Daqui a pouco ele fala, olha, tome cuidado com o jeito que vocês falam, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Mas na grande verdade, Tiago continua falando a mesma coisa. O que Tiago está dizendo aqui, ele está ensinando para a gente, é que nesses momentos em que a paciência começa a ser curta, e que nós começamos a sofrer com aquilo que estamos passando, a gente começa a fazer promessas. Sabe aquele tipo de promessa do tipo assim, ah, Deus, se o Senhor me livrar disso ou daquilo, se o Senhor me ajudar a passar, eu prometo. Aí a gente começa a fazer promessa. Eu prometo não faltar um culto, eu prometo ir em todas as células, eu prometo ser dizimista, eu prometo, aí a coisa melhora. A coisa melhora. Passou. Mas é interessante que Deus já sabe que a tua promessa é uma furada, você não vai cumprir. Mas Ele é misericordioso. O autor de Hebreus ele vai dizer o seguinte: portanto, aproxime-se com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. O que Tiago está dizendo é o seguinte, olha, se vocês fazem algum juramento, se vocês digam alguma coisa, então que isso seja verdade e vocês cumpram. Cumpram por quê? Para que Deus não fique magoado com a gente? Não.
para que as pessoas que ouvem a sua promessa não digam assim, que belo do mentiroso você é. Para que você mesmo não seja condenado naquilo que você fala. Porque Deus, Ele nos abençoa não é por causa das promessas que a gente faz. Mas Deus nos abençoa por causa da promessa que Ele fez. Porque Ele prometeu, e interessante, Ele não é homem para se enganar. Deus prometeu, Ele não é homem para mentir. Então, se Deus disse sim, é sim. Se Deus disse não, é não. E ponto final. Então, Tiago, ele vai dizer, olha, tenham paciência mesmo quando a chapa está quente. Quando as aflições estão no seu mais alto nível. Vejam aqueles que já sofreram e passaram e estão de pé. E ele cita ali Jó. Tome cuidado com aquilo que você promete. Tiago, ele nos encoraja a ser paciente até Cristo voltar. Tem pessoas achando que isso aí é mitologia, que isso não vai acontecer. Mas vai. Não sei a hora, não sei o dia, mas vai. Ele nos chama a ser paciente como agricultor, que está lá, joga sua sementinha, esperando a colheita. Aquilo que você tem orado e sonhado, continue orando, continue regando, continue investindo. Uma hora você colhe. Ele nos chama a ser pacientes como os profetas, que muitos deles, ou quase todos, não viram aquilo que Deus havia prometido, mas tiveram fé. Porque aquilo que foi prometido ia se cumprir um dia. Ele nos chama a ser pacientes nas aflições, como foi Jó. E eu termino lendo o cântico de Abacuque, capítulo 3, verso 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como da corça, e me fará andar sobre os lugares altos. Que possamos orar assim. Que possamos dizer como disse Abacuque: Senhor, que me falte tudo, menos o teu amor na minha vida. Vamos orar. Feche teus olhos. Senhor, ensine-nos, ó Deus, a sermos pacientes nos momentos certos, esperando os momentos certos. Nos ensine, ó Deus, a sermos pacientes nas incertezas que a vida nos traz. Nos ensine, ó Deus, a sermos pacientes naquele momento em que a aflição está corroendo o meu coração, a minha vida. Nos ensine a fazer essa oração de Abacuque, que nos falte tudo, menos a tua presença na nossa vida. Abençoe o teu povo, ó Deus, que eles possam esperar, e quem espera alcança. Esperar, Senhor, a tua resposta, esperar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as vidas deles. Pai, que os olhos desses irmãos e irmãs não fiquem, ó Deus, olhando a prosperidade daqueles que não te adoram. Que não caiam, ó Deus, a cilada que quase Asaf caiu. Mas que eles façam como Asaf, quando o coração deles começar a atender para a esquerda ou para a direita, eles voltem para o centro da tua vontade e possam observar, ó Deus, o teu amor sobre a vida deles. Pai, eu quero interceder por aqueles que estão vivendo aflições, por aqueles que estão vivendo incertezas nas suas vidas. Pai, em nome de Jesus, enche esse coração agora com ânimo. Enche esse coração agora com fé. Enche, ó Pai, esse coração agora com teu Espírito Santo. Para que entendam, Senhor, que o Senhor está no controle de suas vidas. Que ninguém saia daqui, ó Deus, com dúvidas de que o Senhor os ama.
Porque o Senhor, se não nos amasse, Jesus não teria ido para aquela cruz. Se o Senhor não os amasse, o Senhor não teria ressuscitado Jesus no terceiro dia. Se o Senhor não nos amasse, não teria prometido que um dia estaríamos com o Senhor na casa do Pai. E, Senhor, o nosso maior alvo tem que ser o estar na casa do Pai. Por isso, Senhor, ansiamos pela Tua volta. Mas enquanto o Senhor não volta, nos ensine a viver nesta terra. Nos ensine a ser pacientes. E eu sei, ó Deus, que muitas vezes nesse ensino pedagógico do Senhor da paciência, muitas situações virão que nos tirarão a paciência. Por isso, Senhor, nos dê sabedoria para passar por esses momentos. Leve teu povo em paz. Que a tua palavra seja aplicada nessas vidas. E que, Senhor, eles contemplem a tua glória a cada amanhecer. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.